Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Ao Senhor Jesus, esse que desceu em Apocalipse 10, vestido de uma nuvem de acordo com a profecia, de acordo com Atos capítulo 1, onde aqueles dois varões disseram aos apóstolos: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, do jeito que subiu, ele vai descer. Por isso mesmo o Senhor descerá do céu, disse Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 4 da primeira carta. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Nós estamos exatamente agora na segunda parte desse mistério, a voz de arcanjo. Veja, a voz de arcanjo é a voz que chamou a noiva para fora da sepultura denominacional. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, dormindo em meio à incredulidade dessa última era, a era chamada de Laodiceia. Esta era que tem cegado as pessoas através da teologia, das tradições, dos credos e dos dogmas. E a palavra diz em Efésios capítulo 2, e vos vivificou. Veja, haveria um poder. Esse poder vem através da voz. Veja, nos dias da voz. Veja, esta voz de arcanjo, que é a voz de Cristo. Veja, disse o profeta, que isso está em São João capítulo 11, aquela voz que chamou Lázaro de entre os mortos. Veja, ele estava morto por 4 dias. Veja, e a voz, veja, a voz de arcanjo, a voz de Cristo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Veja, nele estava a vida. Veja, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nessa segunda cavalgada, Apocalipse 10, verso 8, veja, e tornou o anjo a falar. Essa segunda cavalgada é a voz, veja, a voz de arcanjo, a voz da ressurreição, a voz que veio vivificar nossos corpos mortais. Veja, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, é ali onde está a igreja nesta hora, em Cristo. Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E o que é essa ressurreição? Veja, a voz. Tinha que haver uma voz para vivificar os nossos corpos mortais e trazê-lo em obediência à palavra. E esta é o que a gente chama de a segunda cavalgada, ou a terceira etapa, que é uma outra, é um outro termo para a mesma coisa. Veja, a primeira parte, o alarido, esse foi o molho movido, esse foi o ministério profético que percorreu o mundo 7 vezes, com sinais e maravilhas, provando que Jesus Cristo não está morto, que ele vive, e vive através de sua igreja, em seu corpo, que é a igreja. Veja, mas ele saiu de cena, e o que ficou? A voz. E esta voz, veja, é o Espírito Santo, veja, tomando a palavra e vivificando-a para trazer a fé para o nosso coração. A palavra precisa ser vivificada pelo Espírito para que possa viver e para que possa vivificar nossos corpos mortais. Então veja, a mensagem ao nascer do sol, parágrafo 98. E se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, veja, e ele é a palavra, ou se a dinâmica da palavra
veja, dinâmica, o Espírito Santo, mora em você. Esta vivificará seu corpo mortal. Veja, se estava morto em delitos e pecados, tinha que haver uma voz. E só há uma voz na Bíblia, é a voz de arcanjo. A voz que chama a noiva da sepultura denominacional, que vivifica a palavra, para que nós pudéssemos crer, e ao crer na palavra, isso traz a fé transformadora. Veja, como é que somos ossos de seus ossos e carne de sua carne? Veja, pois enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais e em caminho à morte, isso é Romanos 8:11, veja, o Espírito vivificou estes corpos mortais. E que coisa é vivificar? É trazer a vida. O Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultério e todas essas coisas, esse mesmo Espírito foi vivificado. Veja, esse morreu e você agora está ressuscitado. Veja, tem que haver uma voz. A segunda fase, a voz de arcanjo, vivificando a palavra para que nós pudéssemos crer. Veja, e pela fé, trazer a fé de arrebatamento. Veja, ele vivificou seu corpo mortal. Então seu corpo é o templo da dinâmica. Por quê? Porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Veja, ali tem sua ressurreição. Esses corpos são vivificados agora mesmo. E você tem escutado, tem crido e tem sido trasladado de uma denominação para a palavra. Veja, a mensagem. Por isso, 7 trovões. Veja, 7 espíritos. Minhas palavras são espírito e vida. Ali está o poder vivificador. Veja, esses 7 trovões é a voz de Deus, é a palavra falada. Por isso que a espada caiu na mão do profeta. Agora, no parágrafo 128, nessa mesma linha, da mesma mensagem ao nascer do sol. Veja, quando essa vida eterna mora em você, veja, ela é a vida potencial. Se você tem recebido esse Espírito Santo, como receberam no dia de Pentecostes, eles eram a mecânica e faltava que caísse a dinâmica. Veja, a dinâmica vindo sobre a verdadeira igreja, pré-ordenada, predestinada. Veja, os predestinados são os primeiros a serem vivificados. Esta voz, chamando a igreja para fora do mundanismo, para fora do materialismo e das denominações e das tradições, e esse poder vindo sobre a igreja, essa dinâmica. Vejam, agora note, eles haviam crido. Vocês sabem o que dizem nossos bons amigos batistas, e quando cremos é quando recebemos o Espírito Santo. Porém, estes aqui no dia de Pentecostes já haviam crido e ainda não o haviam recebido. Em Atos capítulo 19, há outros que haviam crido, porém ainda não tinham o Espírito Santo. Paulo lhes fez aquela pergunta: recebestes vós do Espírito Santo quando crestes? Eles tinham boa mecânica, bem colocados porque Apolo lhes havia instruído, e podiam provar pela Bíblia que Cristo, a mecânica, em verdade era o Cristo, porém ainda não tinha a dinâmica. Veja, é isso que nós temos que buscar, é aí que nós temos que estar atentos, a essa dinâmica. Veja, e assim você tem potencialmente o penhor, ou seja, tem entrado no tempo de espera. Porém, quando recebe, veja, a dinâmica, o Espírito, você é vivificado do mortal ao imortal. E isso faz com que o corpo completo se sujeite à palavra, o fará portar-se diferente. Você atuará e viverá diferente, e o fará completamente diferente. Por isso, esses que ainda não entenderam a terceira etapa, que não compreenderam o que está acontecendo com a verdadeira igreja, eles podem dizer: nós ainda estamos em Laodiceia. Laodiceia, a 7ª era, Laodiceia é Romanos 7. Eles sabem o certo, mas não conseguem viver o certo, porque o 7 ainda fala da velha criação. Mas a verdadeira igreja, ela tem ouvido uma voz, uma santa convocação. Apocalipse 4, isso já é entrando a eternidade. João foi levado até a eternidade. João foi levado à presença do grande Deus. Como Moisés levou o povo ao Monte Sinai, veja, para ver Deus. Como Deus levou o profeta ao Monte do Pôr do Sol,
para encontrar aquela constelação de anjos. Veja, e aparece o Senhor debaixo daquela peruca branca. Veja, nós estamos sendo levados, veja, de fé em fé e de glória em glória, e sendo transformados na imagem perfeita da palavra. Esse corpo mortal, veja, trazendo ele em sujeição ao Espírito, sujeição à palavra. Agora vejam, vocês haverão sido vivificados, vós que um tempo estáveis mortos em delitos e pecados, em trevas. Veja, pecado, incredulidade. Veja, em meio ao sistema organizado. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz. Aí vem o esposo, houve um despertamento. 7 trovões soaram as suas vozes. Com que finalidade? Trazer o poder vivificador. Veja, esta mensagem, ela possui o poder vivificador que atingirá a semente eleita e vivificará os nossos corpos mortais. Veja, eles agora têm sido vivificados. Com o quê? Com o seu Espírito. Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida, o qual ressuscitou a Jesus Cristo naquele primeiro domingo de ressurreição. O Espírito vindo no corpo morto. Veja, e agora o Espírito vindo sobre esse corpo morto para trazer a ressurreição. Veja, essa nova criação debaixo do sétimo selo não tem nada a ver com Romanos 7, a velha criação. Já é Romanos 8, a nova criação, o novo dia. Veja, ele agora vos tem vivificados com o quê? Com seu Espírito, o qual ressuscitou a Jesus Cristo naquele primeiro domingo de ressurreição. Por isso acabaram os 7 sábados. E o que vem de novo, volta ao primeiro. E o que é o primeiro agora? Uma santa convocação, entrando a eternidade. Por isso nós estamos nessa festa, esta festa de mudança de casa, mudança de corpos. Veja, a festa dos tabernáculos, já entrando a eternidade. Estamos agora sendo revestidos do novo homem, feito a imagem da palavra pelo poder desses 7 trovões, essas 7 vozes. Veja, porque do trono saíam 7 vozes, e foram essas 7 vozes, veja, que estavam lá em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 5, 7 vozes. Veja, Apocalipse 10, 7 trovões. O que é um trovão? É a voz de Deus. Veja, com que finalidade estamos agora recebendo a voz de Deus? Para receber o poder vivificador, o poder transformador. Veja, e se esse Espírito mora em seu corpo mortal, observem, então ele também o vivificará, ou seja, o trará à vida e o fará estar sujeito à palavra. Agora, como pode você reclamar ter o Espírito e ao mesmo tempo apartar-se da palavra? É que você tem sido vivificado para alguma outra coisa, porque isso na verdade vivificará o seu corpo mortal em direção à palavra. Seguro, você não pode correr sem isso, porque está só lançando faíscas e por fim a máquina parará. Se você não crê em toda a palavra, então tem uma parte de gasolina e outra parte de água, e o carro assim não se move. Tem que tomar gasolina 100%. Se não é assim, então o tiro lhe sairá pela culatra e não terá nada de poder. Você pode dizer, eu creio nisso, porém não creio naquilo. Veja, esse carro não se moverá. Mas quando você toma toda a plenitude e permite que se acenda com isso, toda a palavra é a verdade. É aí aonde está a igreja. Ela tem sido vivificada através dessa voz que vem dessa mensagem. 7 trovões, 7 vozes, 7 lâmpadas, 7 espíritos. Minhas palavras são espírito e vida, para viver cada parte dela. O Espírito vem sobre essa mensagem, sobre a palavra, vivifica ela, você crê. E ao crer, veja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, a vida, o reino é estabelecido dentro do seu coração. Meu irmão, Deus te abençoe. Deixe o seu comentário, deixe o seu gostei ou não gostei. Veja se a sua inscrição está ativa. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.